Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral. E aqui, ó, chegou... Quem nunca tarda, né, pra chegar, né? Igual Jesus, chega atrasado, mas chega, né? Ele é bispo da Igreja Metodista Ortodoxa, em Senador Camará, e é também líder do Congresso Nacional de Louvor Profético. Meu amigo, Bispo Wilson Teixeira. Uma honra tê-lo aqui, Bispo Wilson Teixeira. Tudo bem, querido? Tudo você bom? é cada vez mais bonito. Não, muito obrigado, muito mais gentil. Simpático. Você Agora, sabe que você é meu programador preferido. O senhor é meu bispo predileto. Agora, eu gostaria que o senhor falasse, esse ano, o Congresso do Louvor Profético, que eu já fui muito impactado, É verdade. tem um divisor de águas na minha vida em relação ao Louvor Profético. De muita gente, né? Em 2002 eu fui muito impactado. E gostaria que o senhor falasse, esse ano não teve, né, por causa da Copa, né? Esse ano a gente teve que fazer uma alteração, porque, primeiro que seria no Teatro Quitandinha, que hoje o responsável é o SESC. E o SESC está sob intervenção do governo federal. Uhum. Quer dizer, você entrar num lugar que está sob intervenção... Já é complicado, É complicado. E a Copa também, nós ficamos sabendo que muitos dos estrangeiros, eles vão ficar após a Copa estendendo as férias no mês de julho. Uhum. Então a rede hoteleira está bastante super lotada, né? lotada. E a gente achou por bem, então, a gente adiar. Né? Não cancelamos, apenas adiamos os 25 anos que vamos comemorar, com certeza, ano que vem, em 2015. Né? Amém. Essa é a Amém. benção. Só falar uma coisa, Jesus não chega atrasado, não. Ele chegou lá na morte de Lázaro. Jesus chega na hora. Ali talvez. Chegou você atrasado tenha no razão. Cronos. Chegou acertado no Kairos. Mas na nossa vida ele chega no tempo correto. Tempo de Jesus, então ele chega. Legal. Tem uma outra participação aqui, que da Liliane Paz. Ela diz assim: quando a ovelha muda de igreja, o pastor antigo deve continuar a se preocupar e chamar para conversar, fazer visita? Boa pergunta. Olha, eu acho que não é bom. Eu acho que cessa a responsabilidade dele quando ele se transfere de igreja, de missão. É melhor que ele informe ao pastor que tomou posse no lugar dele do que está ocorrendo, do que ele fazer uma visita e, de repente, ser mal interpretado, ainda que com boas intenções, né? A responsabilidade dele cessa quando ele não é mais o pastor daquela igreja. Assumiu um novo pastor, e aquele pastor ele vai ter uma dinâmica, provavelmente pode ter erros e acertos, mas a responsabilidade já não está mais sobre ele. E para que se evite qualquer dificuldade daquela ovelha não conseguir ter um vínculo com o novo pastor, é melhor ele manter a distância e evitar esse tipo de coisa. Por quê? Aquela ovelha, ela precisa cortar os vínculos, o cordão umbilical que está preso àquele líder que talvez ela gostava, que foi um excelente pastor, né? Isso para o bem da congregação, para o bem da igreja e para a saúde da igreja. Isso é legal, isso é bom. Então o pastor ele deve prezar pela ética, pelo respeito ao companheiro que está chegando, né? E deve agir dessa maneira. Eu compreendo assim. Concordo com o pastor e só queria colocar uma exceção quando não sai, quando transferido para outra cidade, quando tem um vínculo de amizade. Às vezes eu tinha uma ovelha agora que foi transferido lá para Campos e está congregando em outra igreja. Aí sempre se comunica comigo, sempre liga, a gente sempre conversa. O vínculo continua. O vínculo continua. Aí tem as suas exceções. Às vezes mudou de cidade, às vezes tem caso, né? Então é gostoso quando você tem uma amizade. Tem pastor que consegue ter amigos. Amizade que é sadia, Isso aí. que não interfere na vida da Isso igreja local, de repente ela é válida, né? Com seu respeito, respeitando que agora ele está debaixo de uma outra administração, de um outro pastor. Perfeito, pastor. É isso aí que eles falaram. Uma observação que eu tenho, assim, meio sentimento que eles vão concordar, que sempre com as exceções das emergências. Por exemplo, eu não tenho responsabilidade com os filhos dos outros, entre aspas. Na rua, se alguém for agredir uma criança, eu tenho a responsabilidade de tentar defender. Então, por exemplo, se um pastor sabe que uma pessoa está passando por problema, já não é mais da igreja dele, e ele puder socorrer numa emergência, ou então
como disse o Bispo Wilson, avisar o pastor atual, tem que socorrer. Essa medida é uma medida emergencial. Até falando aqui, nós temos um policial aqui entre nós, o pastor Enoque, que a polícia, ela lida com essas situações. Quer dizer, ele é responsável por quem? Por todo mundo. A palavra já está dizendo o que você falou aí, emergência. Emergência, exatamente. Exceção. Exato, isso aí. É compreensível. Exatamente, é um detalhe que não é a regra geral. E até falando em polícia, né, quer dizer, só para já que a gente tem um aqui no meio, eu fui homenageado pelos policiais evangélicos no Rio de Janeiro, tive ontem ser homenageado, veja só. Né, eu me fiquei honrado sendo homenageado pelo irmão. A polícia do Rio de Janeiro, isso não é opinião só minha não, tá certo? De estrategistas, é uma das melhores polícias do mundo. Por quê? Lida em topografia extremamente complicada, atuando com um inimigo que vive no meio da população misturada em grandes aglomerações, sem uniforme, em guerras diárias. Tá certo? Alguém pode falar, mas tem um monte de problemas. O problema é da sociedade que vai lá para dentro, tem todas as instituições. Mas são pessoas que se arriscam, enfrentam uma violência concentrada muito forte. Veja, tiroteio de noite em tal lugar assim. A polícia vai no escuro. Pensa, eu já fui do Exército e já tive que estar em situação parecida. No escuro, com uma arma, ninguém vendo ninguém, o tiro comendo. O tiro está vindo de onde? Mas eu tenho que parar, eu tenho que conter esses caras. E no meio desses caras está a população. É uma tarefa extremamente difícil. E o que eu falei lá naquele dia, quando a gente está nervoso, preocupado, assombrado na rua, ou com assalto ou coisa que vale, o que a gente pensa? 190. E são pessoas que eu tenho certeza que são usadas por Deus para defender a vida de muita gente. A gente sabe que precisa melhorar muito, né? O sistema de apoio. Serviço público, de modo geral. Serviço público, a gente sabe disso. Mas os policiais em si não têm tanta culpa assim de alguns casos, às vezes, que não dão certo. Talvez a falta de investimento, de uma polícia mais preparada, não por eles, né? Mas quem tem autoridade para fazer isso, para investir na questão de aparelhamento. Então, a gente vê que realmente esses homens se expõem bastante. Pastor Enoque, a palavra está com o senhor, foi citado, né? Uma tréplica, a gente vem aí a política, né? Eu só tenho a agradecer. Mas também uma abordagem sobre a questão do pastoreio, né? Daquela questão do vínculo. Eu acho que praticamente foi fechada a colocação dos irmãos. Eu auxiliei uma igreja em Queimados uma ocasião e saí de lá. Não era o pastor da igreja, era auxiliar, mas o nosso pastor Carlos Cunha, que é um amigo nosso, que dirigia lá com problema de saúde, eu respondi muitas vezes no lugar dele. E até hoje tenho amigos lá, né? E recentemente alguém me ligou com um caso desse, falou, procura o pastor aí e tal, justamente com esse comportamento, com essa preocupação. Mas eu confesso que eu tenho pessoas lá que nós tiramos da rua, que hoje está na igreja, já não está nem mais nessa igreja, está em outra, mas são famílias muito simples, em que nós pegamos o envolvimento, vimos as crianças, o casal de gêmeos crescerem e tal, e sempre que podemos... Sempre filhos que nós geramos na fé também, a gente acaba né? indo lá e levando algum apoio, alguma roupa, mas é mais mesmo uma questão cristã, amor, mas não administrar a questão de ovelha da igreja. Isso eu acho que é o papel do aconselhamento. Ficou um amigo. O problema local é local, né? Fica na esfera da amizade. Foi dado o exemplo da polícia e do pai que socorre outra família, e foi muito bem colocado pelo doutor Teixeira. E é verdade. Eu agradeço as palavras de deferência em relação à instituição, que eu estou há 29 anos, né? 25 como combatente e 4 como capelão pastor. Eu vim agora aos Estados Unidos, passei 17 dias, eu escrevi num livro com uma jornalista lá em Tampa, passei 17 dias em Orlando, estive em Tampa. E o interessante, como um policial me parou na rua, que eu esqueci de ligar o farol, deixei só a lanterna. Quando eu me identifiquei como oficial da Polícia do Brasil e do Rio de Janeiro, ele quis tirar foto comigo. Ele falou, Rio de Janeiro, ele falou do desafio da gente, ele sabia lá. Quer dizer, e da topografia. Que bom só falar isso aqui. Eu fico feliz porque a gente sabe que há um segmento da sociedade que entende o nosso sacrifício. E foi servido agora até para dar referência com relação à igreja e ao pastor. Eu acho que há casos em que você não tem que ir lá e socorrer, e eu não esquecendo a questão ética que o bispo Wilson usou aqui muito bem. Ok, eu estou com uma ligação do Ed, de São José, São Paulo. Alô, Ed? Alô, Ed? Alô? Alô? Olha, eu acho que caiu, hein? A produção vai tentar reaviar essa ligação aí. Alô, Ed? Tá na linha? Não, acho que caiu. Ok, tem uma outra pergunta aqui. Lincoln, só um complemento rápido. Muitas pessoas usam as redes sociais para pedir conselhos. Eu tenho lá quase 70 mil pessoas no meu Facebook. E as pessoas me mandam perguntas. E eu até peço, assim,
por gentileza, e eu tenho o maior carinho em responder, mas coisas que envolvem intimidades, especialmente se forem pessoas de sexo feminino, que não mandem. Procure o pastor da igreja, procure uma irmã, e quem mandou já, ou quem manda, que tem o meu respeito, o meu carinho, mas procure, é mais eficiente se fizer isso. Se for homem, pode mandar à vontade qualquer coisa, porque é homem com homem, eu vou explicar com mais clareza. Mas, às vezes, a pessoa manda, como é que eu não vou responder? A pessoa está, eu estou à beira da morte. Até um irmão mandou essa semana, foi um irmão, e geralmente quem manda, a maioria é homem mesmo. Estou à beira da morte, irmão, me ajude, aí conta uma crise violenta que a pessoa está passando. E aí, eu não sei nem onde a pessoa mora em outro estado, às vezes pode estar em outro país, mas aí o que eu vou fazer? Se for eu, se for você, se for qualquer um, nós não vamos estender a mão. Essa é a questão emergencial que hoje, até pelas redes sociais, acontece. Há 2 anos atrás, eu enfrentei uma situação dessa, perdão, pastor, enfrentei uma situação dessa 2 anos atrás pelo Facebook, eu vi o caso, eu senti tanta seriedade no problema do rapaz, queria suicidar na região dos lagos, depressão, eu franquei meu telefone para ele. Nos falamos por telefone, passei a acompanhá-lo por oração. Mas essa semana ele me achou de novo, falou, pastor, eu queria agradecer, eu voltei, estou firme no Evangelho, livre das drogas, livre da depressão. Quer dizer, a rede social é um meio, e nem por isso a gente é pastor daquela pessoa, mas naquele momento foi quem Deus permitiu. São todos os meios usados, até pelo Espírito Santo. O Rubens falou uma coisa interessante. A pessoa deve, nessa questão íntima, procurar uma pessoa mais apropriada para se aconselhar. Eu passei uma situação também, muitos anos atrás, uma pessoa que era mãe de 2 moças, ela era divorciada, ela estava com problema na questão de educação sexual das filhas e tal, e tentou buscar uma ajuda com a gente. Eu falei, olha, minha irmã, ninguém melhor do que o seu pastor, a esposa do pastor, para conversar com a senhora e dar uma orientação nessa direção, porque não fica bem, né, esse tipo de ajuda procurando a gente, né? E tem pessoas especializadas, às vezes, na igreja, uma obreira, uma mulher, uma pessoa que cuida na área de casamento, especificamente, que é muito melhor a pessoa entrar e dar uma orientação. Você falou com bastante propriedade. Ok. Tem mais uma pergunta aqui, do Pedro Lima. Diz assim, tem a ver com o momento aí que a gente está vivendo. Vocês acreditam que a Copa do Mundo está comprada? Essa é boa. Rola com tanta zebra, Costa Rica e tudo mais. Eu aproveito para inserir, agregar essa pergunta. Rola no nosso meio, às vezes, nosso meio não, de uma forma geral, na sociedade, algumas teorias da conspiração, né? Parece que tudo vai dar contra, parece que tudo vai dar errado, parece que já está tudo armado, parece que nunca vai dar certo. E aí eu gostaria da opinião de vocês em relação a essa questão da Copa e essa questão da conspiração, né? Circunstâncias, situações que pessoas se vendem, né? Pessoas são compradas. Mas você não pode dizer que tudo foi comprado, tudo está já resolvido, já está. Você vê a questão da Copa. Teve jogos ali que você viu, literalmente, seleções jogando muito bem, de repente perdia o jogo. Né? Quem imaginava que uma Itália, embora cedo, uma Inglaterra, uma Espanha, como ele falou, né? O primeiro gol foi gol contra, do Brasil contra o Brasil. Exatamente, eu não acredito na compra da Copa, não. Acredito que está acontecendo. Eu vou pro break, mas a gente volta nesse assunto de Copa do Mundo, de conspiração. Fica ligado no Antenados na Geral, que tem sempre um assunto bacana aqui pra sua vida. Eu volto já com mais Antenados na Geral. Fica ligado, não troque de canal.